pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O ano era 1970, 8 de março, o dia e ano que eu nasci em Manaus, capital do Amazonas. Eu sou filha de nordestinos que migraram do interior do Ceará para Manaus para tentarem a vida. Logo na minha infância, antes de 1 ano de idade, eu acredito que eu passei por 2 momentos delicados em que percebemos que o inimigo já queria ceifar a minha vida. E Deus já cuidou desse momento com todo o zelo, o propósito, o destino profético que Ele tinha na minha vida, e a gente já viu o Senhor já cuidando desde a minha infância. Então eu tive uma queda, muito bebê, onde teve um inchaço na minha cabeça, e ao chegar no hospital a médica falou para minha mãe que era para ela rezar, e meus pais católicos, ela falou: reze, porque ela provavelmente não vai ser uma criança normal. Ela vai talvez ficar com algum problema mental. E a minha mãe me conta que ficou muito chateada com a situação. E depois ela me contou um outro episódio em que eu fui ao hospital só com uma alergia. Mas ela conta que ao chegar lá uma mulher cismou comigo e a mulher queria me levar para casa, enfim. E ela disse que ficou muito apreensiva com a situação daquela mulher. E ela disse que chegou o momento dela entrar para consulta e o médico atendeu, falou que era alergia, mas ao entrar no táxi ela disse que eu já manifestei um problema em que eu fui ficando roxa, que eu fui esmorecendo, parece que eu tive problema também intestinal. E ela disse que ficou muito assustada com toda aquela situação. E naquela época existia as pessoas que indicavam para rezar, para benzer, enfim, ela disse que levou, eu fiquei bem, Depois, assim, nós tivemos a situação do meu avô, eles moravam já com a gente depois que eu nasci. Meu avô tinha um problema com o alcoolismo, mas tivemos uma infância, no geral, uma infância tranquila, divertida, muita brincadeira, muita diversão. E naquela época a gente passava primeiramente por uma escolinha de alfabetização antes de começar realmente a estudar na escola aos 7 anos. Porque naquela época só se entrava na escola quando já sabia ler e escrever. E eu lembro que eu era uma criança muito tímida, bem caladona, mas muito empolgada com as aulas particulares também, que a minha mãe nos colocou. Depois teve a situação que nós tivemos que enfrentar aos 8 anos com o meu avô, que ele teve um AVC e passou alguns dias que ele não estava se sentindo tão bem e acabou falecendo. Então eu lembro que esse foi o primeiro momento que a gente teve que lidar com a morte e sem entender, sem compreender muito bem aquela situação. E eu lembro que foi um momento de muita dor. Eu e minhas irmãs, a gente se abraçava. Eu lembro da minha irmã do meio e a mais nova, a gente chorando a dor da perda, sem compreender o que realmente era a morte, sem compreender aquela situação. Também vendo a minha mãe sofrer com aquela situação e de como a minha avó ficaria com toda aquela situação. Lembro de muita diversão, de depois que passou todo esse luto, a gente continuar dando boas gargalhadas. Devido ser sanguínea, que é o meu temperamento, eu lembro que eu acho que já manifestava algumas vezes as brincadeiras, as gargalhadas, imitando cantoras da minha época, e a gente se divertia bastante, era muito gostoso. Tive uma infância muito boa. E a gente foi crescendo. Aos 14 anos eu tive a minha primeira viagem ao Ceará para conhecer a cidade que meus pais nasceram, e até hoje eu sou apaixonada pelo Ceará. E depois o meu pai, meu avô, o pai do meu pai, foi morar numa fazenda na estrada da Balbina. E o meu pai chegou lá e viu meu avô naquela situação, morando dentro da mata, e o meu pai começou a cuidar daquele local e ele transformou numa linda fazenda. E ali eu passei uma boa parte também da minha juventude.
Só que lá naquele ambiente eu tive que enfrentar algumas situações de abuso, né? Foi na época a gente não compreendia muito bem essa situação, como era, como lidar. E só depois que você cresce, que você amadurece, que você entende que viveu um momento delicado até na sua vida. Mas tudo superável diante do que Deus faz na nossa vida. Deus trata as feridas, Deus trata os traumas. No geral, eu cresci com um desejo muito grande de ser aeromoça. Eu lembro desde pequena, dizer que eu queria ser aeromoça, queria voar, gostava de viajar e até hoje gosto muito de viajar. E a gente cresce com esses sonhos de menina, sonhando em ser algo que não estava nos planos de Deus, não estava nos projetos de Deus, né? Deus já tinha os planos para a minha vida, mas esse era o meu sonho. E eu lembro que algumas pessoas falavam, porque naquela época, na minha época, eram mulheres muito altas e a gente não tinha essa estatura. Então as pessoas diziam, mas como vai ser aeromoça tão pequena, né? Tão baixinha? Então, de alguma forma, as pessoas acabam matando também os seus sonhos, né? Mas aos 15 anos eu tive meu primeiro namorado e fui deixando esses sonhos de lado. Mas lembro que sempre fui muito dedicada aos meus estudos, sempre gostei de estudar, de ler bastante, lia muito, gostava muito de leitura, até hoje gosto bastante de ler. E eu tive essa adolescência regada de muita brincadeira, muita diversão, mas também de muita tensão, né? Porque aos 14 eu comecei a sentir muitas dores e a minha mãe levava ao médico, mas não chegavam a um diagnóstico correto, certo, do que realmente eu tinha. Mas eu lembro-me de desconforto muito grande, né, durante o período menstrual. Mas só aos 18 chegaram ao diagnóstico em que eu fui atestada com um cisto do tamanho de uma laranja na minha trompa direita. E eu tive que passar pelo processo cirúrgico e foi um momento de muita tensão. O processo cirúrgico em si, a minha tia acompanhou esse momento cirúrgico em que eu tive que enfrentar. E lá o médico se assustou também com algo que ele viu que não tinha sido detectado nos exames. Além de um cisto muito grande na trompa, que ele precisava retirar, eu também estava com uma divisão que ele acredita ser uma divisão de nascença, um problema de nascença. E ele falou para minha tia, que era enfermeira, estava comigo no centro cirúrgico, e ele falou, olha, é melhor fazer uma esterectomia nela, porque se ela gerar um dia um filho, o útero dela não vai ocupar o bebê todo, então ela pode ter problema na gestação. E a minha tia falou, não vamos chamar os pais com certeza vão dizer, façam o procedimento, mas ela é muito jovem, então quando ela levantar, que ela descobrir, quando ela acordar dessa anestesia e descobrir o que foi feito com ela, ela vai ficar apavorada. Então vamos deixar do jeito que está, fazer a retirada apenas do cisto da trompa direita e deixa acontecer. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida da minha tia, que eu creio que ela foi usada nesse momento, porque o diagnóstico era de esterilidade. Provavelmente não poderia gerar filhos, provavelmente não ia ter filhos no futuro. E eu louvo a Deus porque em todos esses momentos que eu te falei, desde o meu nascimento, de ver o inimigo tentando ceifar minha vida e até matar meus sonhos, roubar a minha essência, roubar aquilo que Deus planejou, porque o Senhor tem os planos dele. Desde quando nós somos colocados no ventre materno, o Senhor já planeja, Ele já tem todo um plano para a nossa vida. E eu sabia, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, ter nascido no catolicismo, dentro da igreja católica, meus pais ali,
e não compreender tão bem os planos de Deus, mas eu sabia que o Senhor tinha um plano maior para mim. E eu louvo a Deus porque naquele momento o Senhor parou naquele centro cirúrgico uma situação que poderia ter sido algo que tivesse me marcado profundamente. Então ali, aos 18 anos, mais uma vez, além de ter sido salva de 2 situações de saúde na infância, de ver a mão de Deus me guardando, zelando, cuidando da minha infância, cuidando do meu crescimento, do meu desenvolvimento como ser humano, eu vi o cuidado de Deus em barrar uma situação que podia ser uma esterilidade total na minha vida durante a minha adolescência. Então, até aqui, aos meus 18 anos, eu encerro esse vídeo dizendo que o Senhor é bom, que os planos dele são maiores que os meus planos. E ele certamente vai continuar manifestando. E no próximo vídeo a gente se vê em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom.